Graça e paz, santos irmãos PGFs. Bom, irmãos, o que acontece? Nós temos muito aí uma grande polêmica, né? E este vídeo aí é para deixar aí o ponto de interrogação aonde na onde os pregadores que têm aí condenado as pessoas do segundo casamento, dizendo o seguinte, que aquele que casa uma segunda vez, aí eles pegam um monte de texto sem pretexto e coloca na Bíblia, e alguns até mesmo dizem que é blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, mudaram a verdade pela mentira, colocaram aí o segundo casamento como uma blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão, e a blasfêmia contra o Espírito Santo, que tem perdão. Então nós já vimos aí, até mesmo o presidente da Quadrangular, presidente de outras denominações aí, de outras supostas que pregam distorcidamente. Então eles aprendem lá com o satanismo lá, como desgraciar a vida de alguém, e aí eles tentam a dizer, se você está no segundo casamento, você está condenado, porque você está em adultério. Bom, desde tudo, além do mais, eu acredito que eu vou colocar uns links aqui embaixo para que você possa assistir. Se eu não colocar o link e esquecer depois desse vídeo, você acessa aí Leão Pentecostal sobre segundo casamento e outras coisas. Porque muitas pessoas, elas têm me procurado e têm perguntado para mim, pastor, eu perdi a salvação, pastor, eu vou me matar, pastor, eu vou meter um tiro na minha cabeça, pastor, eu vou beber veneno, pastor, eu vou matar o marido de fulana que traiu e casou com outra e eu casei com essa, e eu vou matar a mulher dele, eu vou matar a mulher, e aí por aí vai, certo? Então, eles estão desesperados, alguns deles estão desesperados, já deu uma amenizada, muitos entraram no meu canal, encontraram. Eu quero dizer para você o seguinte, que dentro da Bíblia, a Bíblia condena tanto o divórcio como divorciar. Então a Bíblia condena o divórcio como divorciar. Então, se você divorciar, por infidelidade, a Bíblia já condena você divorciar, mesmo que ela te permite você estar em pecado, porque Deus nunca aprovou o divórcio, como está escrito em Malaquias 2:16 ou 15:16 a seguir. Então, esse é um vídeo curto, que eu não vou dar esse ensino, eu tenho N vídeos já aí falando sobre isso, e você pode acessar aí o canal e encontrar no meio de mais de 1.600 vídeos, esses vídeos aí. Mas o que acontece? Esse é um vídeo para deixar para aqueles condenadores que te condenou, que diz que você está no segundo casamento, se você não separar, você está em adultério e você vai para o inferno, perde a salvação. Bom, quero antes dizer que eu aqui como um pastor, não porque eu sou melhor do que você, porque graças a Deus o meu casamento foi sim escolhido por Deus, foi dado por Deus. Agora é o que eu vou falar aqui, só vou falar, não vou dar versículo nem capítulo, porque já está cheio os vídeos meus aí, então você pode pegar, isso é só mesmo para chegar e dar um respaldo, para fazer você entender de uma hora para outra. E o que esses mercenários acusadores, eles têm para dizer para você diante desse vídeo que eu estou fazendo e dessa matéria que você está vendo aqui atrás. Então veja só, preste bem atenção. Bom, Deus odeia o divórcio, certo? Deus odeia também casamento que seja par com o mesmo par, correto? Mas ele odeia atitude, não as pessoas. Deus odeia o divórcio, não o divorciado. Bom, casar de novo, estou condenado? Bom, nós já falamos que o casamento, até mesmo você não casado, você unido com uma mulher há 20, 15, 30, 40 anos, batendo bife com ela e não concluir o seu casamento no civil, para Deus você é uma só carne, obviamente, mas é uma só carne na prostituição. Então, você é um prostituto e ela também, segundo a Bíblia, se torna uma prostituta, uma fornicário. Mas como que basta nisso? O basta nisso acontece o seguinte, você vai no cartório civil, não união estável, vai lá
e põe os papéis para correr e casa-se. Então, quando você casa, você sai de um só corpo, uma só carne da prostituição e passa a ser um só corpo, uma só carne na santidade, na permissão de Deus. Porque o casamento, ele é mais para quê? O papel, né, a afirmação é mais para quê? É para que você tenha direito, principalmente, de bater o bife ou manter relação sexual, né? Virar o zoinho, etc, etc. Então, veja bem, mas se você bater o bife fora do casamento, você está em prostituição, adultério, fornicação e outras coisas mais. Então, neste caso aqui, eu estou aqui mostrando esse vídeo, vai ser bem rápido, acho que é o vídeo mais rápido que eu vou gravar. Então, veja bem que existem algumas denominações que hoje se tornaram seitas e perseguidoras de pessoas que eles são os lateiros do lixo, né? Eles lançam todos os casados novamente no lixo, mas na verdade não lança seus dízimos, suas ofertas. Então, quer dizer, seus dízimos, suas ofertas são santas, mas vocês são destruidores, são destruídos, são profanos, então vocês não têm salvação. Bom, como eles são os donos do céu, foi eles que morreram por vocês, foi ele que morreu pela humanidade, que por mim não morreu, né? Então, mas ele é o salvador do mundo. Então, essas pessoas, esses supostos pastores dessas denominações, que pegam capítulos e versículos isolados e fica dizendo que você está em prostituição e que você está em adultério, mesmo tendo casado, divorciado ou divorciado e casado de novo com outra pessoa. Então, para eles, você não tem perdão, não vai para o céu se você não divorciar, tá? Não divorciar. Bom, a pergunta que não quer calar: se a Bíblia condena divórcio, o divórcio é um só. Divórcio é um só. Deus não aprova você divorciar do primeiro casamento, quanto mais do segundo, terceiro, quarto. Mas eles falam, mas o segundo não é válido para Deus e tal, que outro. Aliás, existe divórcio válido para Deus dentro da Bíblia? Não existe. Então, divórcio é divórcio e Deus odeia o divórcio. Deus não pode de forma nenhuma odiar o divórcio do primeiro casamento e amar o divórcio do segundo, do terceiro, do quarto, porque vocês estão divorciando para acertar a vida com supostamente ele. Bom, nas cartas de Paulo, na Bíblia Sagrada, não existe nada que refere de fato ao segundo casamento. O que a Bíblia fala é sobre repúdio. Repúdio é adultério, se caso a mulher casada e o homem casado tiver repudiado e eles ali bater o bife com quem não seja o seu cônjuge, até, vamos supor, se não foi divorciado, então eles têm adultério. Mas se eles bater o bife com seu cônjuge, com outra pessoa que não é o cônjuge seu, e então essa pessoa ela está em adultério. Mas se o marido morre, ela fica livre para casar com o que ela quer. Mas se ela não casar, no papel, ela continua adulterando. Ou seja, no caso, não é mais adultério, é prostituição e fornicação. Porque adultério só concretiza de mulher casada com solteiro ou mulher casada com casados. Correto? Então, isto aí é bem definido. Então, a pessoa tem que parar para analisar a palavra de Deus para não levar uma alma para o inferno, porque a morte de Cristo não foi a preço de nada, né? Foi a preço de um mundo inteiro. Seu sangue derramou por toda a humanidade, por toda a nossa vida. Então, veja bem que adultério, repúdio é uma coisa e divórcio é outra. Então, quando a Bíblia diz repúdio, ou fala divórcio, para haver o divórcio tem que haver o repúdio. Então, o que os homens estavam falando com Jesus lá em Mateus 19, Romanos 7, Romanos 1, 7, e por aí o 7 alguma coisa, tudo eles vai falar sobre o repúdio e que Deus não aceita o divórcio. Divórcio Deus não aceita mesmo, correto? Nunca aceitou divórcio, nem mesmo nenhum, nem aquele que casou com a pessoa errada. Não, Deus não aceita. Agora, uma pergunta que não quer calar, rapidamente, para a gente entender, é o seguinte: eu pergunto para você, Deus, ele escolhe as pessoas erradas para as pessoas erradas? Deus, ele vai te dar o mal se você é bem? Deus vai chegar e vai te dar o pior? Vamos supor, vai te dar um homem capeta e uma mulher diabo, sabendo que a sua alma é preciosa? Não. Deus, de forma nenhuma, ele vai dar algo que de fato venha destruir o lar. Até porque as batalhas, as lutas não vêm só contra um no dia a dia, mas sim no casal, e o casal deve combater
essas lutas, essas tribulações. Mas a pergunta que não quer calar: Deus não casa sapo com cobra, Deus não casa bode com ovelha, Deus não casa gavião com cobra, Deus não casa boi com ovelha, ou boi com jacaré, porque o jacaré vai querer comer o boi aí. Então, quer dizer, Deus não faz casamento, certo? Que os gêneros não são, as espécies não são de iguais modo. Inclusive, vemos que o próprio Cristo, o próprio Deus, ele disse para Noé pegar um par de cada animal, né, macho e fêmea. Então, ele não disse para pegar um animal macho e fêmea de espécies diferentes e unir. Então veja bem que o diabo quer confundir a mente de muitas pessoas que vêm aqui no YouTube, para que ela se suicide, para que ela se mate, para que ela destrua o seu casamento. Primeiramente, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Não foi Jesus que veio para matar, roubar e destruir. Ele veio para desfazer as obras de Satanás, destruir as obras do diabo e resgatar as almas que o diabo tem levado e está levando para o inferno. Então esta é a razão. Então Deus não faz de forma nenhuma casamento, certo? Deus não faz um casamento lá no centro de Macumba lá no centro de Macumba não foi Deus que uniu aquele casal, né? A Pombagira com o Exu Caveira casando lá debaixo da Assunção das Trevas. Se fosse também, Deus também não fez um casamento com homem. Então, se o homem com o homem casou, então, e daí? Aí o que acontece? Eles também vão dizer, tem que ser um homem e a mulher, tem que desfazer. Então, Deus não fez. Então, também não foi Deus. Deus também, ele não dá casamentos com gêneros diferentes, porque Deus muito bem sabe que quando a gente buscamos dele, ele dá a esposa correta e o esposo correto. Claro que vai ter lutas, tribulações, batalha, mas é justamente para aquele casal ali ser unido até o fim. E o querer de Deus e a vontade de Deus e a determinação dele é que você viva com sua esposa até que a morte separe, e que viva com o esposo até que a morte separe. Mas quando o casamento é dele, quando ele faz, é nisso que ele fala. Mas e aí? Quando ele não faz, ele permite o divórcio? Também não. Por que ele não permite o divórcio? Porque foi você que procurou com as suas mãos. Então ele nunca vai permitir o divórcio, independente que seja. Casamento para Deus é um só. Casamento e divórcio é um só, não existe. Então, para nós sermos bem mais rápido aqui, né? Vamos mostrar aqui para você o seguinte. Como eles ensinam que se você casou, né, divorciou, manda você ficar só, né? Então, é óbvio que se eles aconselham você a divorciar, eles aconselham você a pecar, tá? Vai pecar. Não. Mas o homem está me matando, está me estrangulando, está fazendo isso, aquilo outro. Então, você vai ter que cometer este pecado, largar este homem e viver só. Os que aprovam simplesmente o primeiro casamento e condena o segundo. Mas, independente que você divorcie contra a vontade de Deus, ou contra a vontade de Deus, porque Deus nunca vai, mas contra a vontade dos homens, aí os homens não querem, os homens querem, não sei, você vai divorciar. Então, você tem perdão? Tem perdão, sim. Claro que tem perdão, é lógico. Porque você tem perdão, você cometeu um pecado do divórcio. Divorciar é pecado diante de Deus. Mas Deus permitiu, Deus não, Jesus como Deus não, como judeu. Ele permitiu por causa de infidelidade, por causa das duas escolas, Heliel e Shammai, que pregavam, uma que podia divorciar por qualquer motivo e outra que podia também repudiar só por causa de infidelidade. Então, Jesus julgou imediatamente ali qual delas que o judeu deveria ir. Então, veja bem que eu tenho uma história, tem muita coisa que eu falo isso aí, eu até ia dar um ensino sobre essas duas escolas, qualquer hora eu vou dar. Então, neste caso aí, eu quero só chamar a atenção sua ao seguinte, preste bem atenção. Para os que condenam as pessoas que casaram a segunda vez, correto? Eu pergunto uma coisa para vocês. Já que estão em pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, não, pastor, blasfêmia não é adultério, não. Mas se fala que está em adultério e não tem perdão, se continuar casado ali, então é blasfêmia com o Espírito Santo de Deus. Então perdeu, porque o único pecado que não tem perdão é blasfêmia com o Espírito Santo de Deus. Mas esses hereges, eles falam que a blasfêmia tem perdão e o adultério não tem. Mas a hipocrisia e a apostasia mesmo desses filhos das trevas que têm pregado heresia, enganado milhares de pessoas e levado as pessoas ao suicídio, ao desespero e à angústia no coração. Mas Deus vai tocar no teu coração neste momento. Quero dizer, se você é casado a segunda vez,
no cartório, certidão, casamento, bonitinho, não importa. Para Deus não vai importar. Você pecou. Você começou pecando em divorciar a primeira vez. Você divorciou, você está livre da lei. Se você está livre da lei, então é aquilo que eu te pergunto. Por exemplo, se você divorciou, você está livre daquele homem, daquela mulher que você divorciou. Esta mulher quer voltar para você, este homem quer voltar para você. Aí você recebe esta pessoa, né, já divorciada. Eu te pergunto, ou pergunte para esses hereges que te condenam. Você vai continuar no pecado? Se você ou está certa, porque segundo eles é uma só carne. Então é o que eles entendem. Mas a Bíblia diz que o casamento é uma só carne. Sim, no Senhor, não fora do Senhor. Mas veja bem, então o que une um casamento é a carta é o cartório, é a certidão de casamento. No civil, não união estável. União estável é adultério, prostituição, é contrato. Então veja bem, é um contrato, o casamento civil também é um contrato até que a morte separe, mas a união estável já é um contrato para romper a qualquer momento. Então veja bem, então neste caso aí, o que acontece? Deus aprova somente união civil. Então, se você divorciou com essa pessoa, aí você quer voltar para ela de novo, ou ela quer voltar de novo, então eu vou voltar porque é minha mulher. Olha onde é que eles caem em contradição. Então tudo bem. Aí você, João, volta para Maria e aí nós já somos casados, só divorciamos, para nós o papel tá com nada, então vamos bater o bife. Eu te pergunto, Jesus vem, você sobe ou fica? É claro que você vai ficar, porque você está cometendo adultério. Mas é prostituição, na verdade fornicação, né? Na verdade fornicação e prostituição. Você não é casado mais com essa pessoa. Aí o que acontece? E agora, meu Deus, o que vai acontecer? Aí você tem que ir lá no cartório novamente e recasar, ou seja, casar de novo. Então se existe para esses abestados recasamento, e está correto, porque não está correto também, você entendeu? O divórcio e um novo casamento. Então, bom, mas o que o pastor aconselha? Aconselha que você viva até a morte separe. Mas se sua situação é essa, você não tem como mesmo, vai divorciar e vai casar de novo, Deus vai te perdoar? Vai, porque senão é pecado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Agora, eu te pergunto uma coisa, já que você não pode casar de novo, ou não pode divorciar, e eles mandam você divorciar do segundo casamento, o que eles têm a dizer sobre essa matéria que está vendo aqui, ó? Afeganistão, o país onde um homem de 60 anos se casa com meninas de 8. E agora, como é que fica? Então, por exemplo, esse aqui foi um casamento que Deus está fazendo. Como é que é? Dão certidão de casamento, dão tudo agora. E agora? Aí a menina vai divorciar. Aí ele vai falar assim, pode divorciar porque está errado, mas ela vai casar de novo. No futuro, depois de grande, ela vai arrumar alguém, vai casar de novo. E aí? Comete adultério, está pecando e tal. Então, irmãos, por isso que eu falo que vocês têm que analisar muito bem o que vocês ouvem nesse YouTube, porque está deixando vocês louco e varrido. São espíritos de engano, são pastores vestidos, serpente vestida de pastores que estão com aquela fala mansa para enganar vocês, assim como enganou a Eva no Jardim do Éden. Então vamos ler um pouquinho rapidamente aqui, só dessa matéria, para que a gente possa entender um pouco, tá bom? Então aqui, ó, Afeganistão, o país onde homem de 60 anos se casa com a menina de 8. Os direitos das mulheres continuam marginalizados no Afeganistão, mas em nenhum âmbito essa desigualdade é tão chocante quanto no viciado sistema judicial deste país. E aí, se nosso país tivesse esse sistema judicial, como é que é? Essas igrejas também, ela não ia aceitar esses casamentos de criança de 8 anos? Era errado, né? A história de Yasmin é um exemplo. Por Rebeca Morray, aqui, ó, a idade legal para a mulher se casar é 16 anos. Contudo, quando ela tinha 8, sua família acertou seu casamento com um homem de 60 anos, em uma afastada localidade da província de Naguara. Então eu pergunto, isso aqui é um casamento que Deus uniu? Eu estou provando para você que nem todo casamento é Deus que une. Depois de 4 anos de felicidade, Yasmin fugiu com um homem de sua aldeia, pelo qual se apaixonaram. Quando o casal foi detido por fugir e voltar a casa, ela estava grávida, deu à luz na prisão, libertada, conseguiu alojamento em um abrigo de Cabul, temendo que sua família e seu primeiro marido, agora com 70 anos, né, a localizasse e a matasse pela honra manchada. Olha só, isso é honra? Existe isso? Se você que está pregando, você que está dizendo que a pessoa tem que divorciar, quero saber o que você vai dizer, se você vai mandar essa pessoa divorciar aqui também, ou não, ela que tem que viver com um marido de 70 anos, não, menina de 8 anos viver com um marido de 70 anos. O primeiro passo previsto é ser o divórcio, pois agora tem 18 anos, e o direito de fazê-lo diz
o MASAF, responsável pelo programa Mulheres pelas Mulheres Afegãs, uma organização que oferece abrigo, assistência legal à família. O passo seguinte então veja bem, então não vou ler tudo aqui não, porque é muita matéria, mas é isso aí que você está vendo, tá vendo? Aí eu te pergunto para você agora, como que fica essa situação? Então suponhamos, se no nosso país aqui aprovasse uma menina de 8, 7 anos casar com um homem de 80 anos, como é que fica? E aí? Aí você agora diz, até que a morte separe. É claro que o homem pode morrer mais rápido, né? Claro que a morte vai separar muito mais rápido, não é assim? Mas isso aí é uma pedofilia, isso é estupro. Como é que fica a situação? Então, dentro do nosso país, a lei funciona assim. Então, eles vão ter que chegar, se tivesse um caso aqui, essas denominações, né, que são seitas hoje, elas julgassem esse caso, e ela fala assim, mas a menina não tem nem idade, a menina não tem nem mentalidade, não, divorcia, vai mandar divorciar. Aí eu te pergunto, vai mandar divorciar ou não? Quer dizer, mas é casada uma vez só, e agora? Eles vão mandar divorciar? Vamos supor que o homem não trai ela nem nada, é uma menina de 8 anos, tá brincando de boneca, tá isso, aquilo, outro, ou é uma história muito brutal, sabe? Então, eu quero aqui deixar para você esta pergunta. E aí, se fosse aqui, a Bíblia é uma só, países são diferentes leis, mas a Bíblia é uma só. Então, o que aconteceria se porventura, na sua igreja, que prega contra até mesmo o divórcio, e agora prega contra o segundo casamento, aí você fala, não, mas o divórcio pode divorciar por causa de fidelidade, então você arrasta e enfia a pessoa a pecar, divorciar. Tá, lá na frente tem perdão? Tem. E agora? Essa pessoa que casou, forçada, uma criança, com uma pessoa de 70 anos, que casou, e aí? Aí ela é casada do primeiro casamento. O que é que você vai fazer? Vai mandar divorciar? Ou foi Deus que fez o casamento desse casal? Então veja bem que Deus vai cobrar muito desses pastores que pregam heresia, apostasia, mentira. E diz aí eu te pergunto, a criança, né, ela vai estar casada a primeira vez, correto? E aí, ela vai divorciar. Então, 8 anos, uma criança divorciada com 8 anos, agora vai ter os 18, os 20 anos, se ela agora pretende casar com alguém que ela deseja, então ela vai estar em adultério. Então, esse casamento dessa pessoa, dessa criança, com um homem de 70 anos, foi aprovado pela sua Bíblia, pelo seu Deus, porque pelo meu, não. Então, irmãos, nem todo casamento é de Deus, nem todo casamento. Deus não tem culpa no seu casamento errôneo, certo? Mas eu casei errado, eu casei com a mulher diabo, casei com o homem capeta. Então, quer dizer, Deus pode fazer uma coisa, pode transformar a maldição em bênção, mas dizer que foi ele que casou, porque ele só escolhe par para par, não para ímpar. Então veja bem que, no entanto, neste caso aí, vemos que Deus ele pode mudar o caminho, mas uma maldição leva 70 anos para ser quebrada. Então veja bem, então no entanto, neste caso, né, como fica? A resposta é: o casamento deste homem, desta mulher, dessa criança, foi Deus que fez? Foi Deus que aprovou? Agora eu quero que vocês agora culpem a Deus aí. Vai lá. Vocês não pregam, não falam que é o adultério, que segundo casamento é adultério e tal, aquilo outro. Como é que fica agora? Esse casamento aí foi Deus que fez? Então quer dizer que essa menina não pode fazer o divórcio deste homem, né, com a idade que ele tem, forçada a casar, como assim muitos países forçam as mulheres a casar. Então quer dizer, o casamento forçado foi Deus que forçou? O casamento que as mulheres casam forçado foi Deus? Não, o casamento que Deus faz é aquele que unanimemente o casal tem a presença divina de Deus e vai até que a morte separe. Então o casamento verdadeiro que Deus fez e faz é o casamento até que a morte separe. Mas se não foi o que Deus faz, aí eu te pergunto, casou de novo? Tem perdão? Tem perdão. Vai, não peques mais, porque a Bíblia diz assim, não existe adultério, ser blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Tá bom, irmãos? Deus abençoe, Maranata, ora venceu Jesus. Se você quiser saber sobre a completação da Bíblia e tudo, texto e contexto deste assunto, tem aí meu canal Leão Pentecostal, e você pode chegar e pode acessar e aprender. Deus abençoe, deixa o seu like, inscreva-se no canal. E a pergunta que não quer calar:
hereges e apostatas, mentirosos da fé. Essa menina que casou de 8 anos com um homem que tem 70 anos, ou 60 anos, né? Foi Deus que fez? Foi Deus que casou? Então nem todo casamento é feito por Deus. Amém? Que Deus abençoe. Então não vamos culpar a Deus por todo casamento. Agora, perdão tem. Todos os pecados e blasfêmia, há perdão para o homem, menos a blasfêmia com o Espírito Santo de Deus. Deus abençoe. Acho que é só isso mesmo. O casamento é que une, a certidão de casamento é que une o casal. Tendo uma certidão de casamento, você não está em adultério. Lembre disso. Problema quem fale e o seu negócio é com Deus. Vai, segue a tua vida, não abandone o seu lar. E Jesus está vindo aí, prepara a tua vida para subir com o rei. Deus abençoe.